A didática das provações. Continuaremos hoje analisando a justificativa número 24 para a ocorrência de provas em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para sensibilizar pessoas próximas ao sofredor fiel, levando-as à reflexão, a buscarem a Deus e a renderem-se a Ele. Suportemos, portanto, com paciência e louvor nossas dores, pois pode ser que, ao ver esse nosso testemunho, alguém venha a ser tocado e aceite ao Senhor. Enquanto sofremos, louvando a Deus, o Espírito Santo atua poderosamente em corações sinceros. Esse assunto não poderia ser abordado sem que refletíssemos em outro grandioso testemunho. Esse homem de Deus foi plenamente usado pelo Espírito Santo para impactar a vida de muitas pessoas quando do seu aprisionamento e martírio. Estevão foi fiel até a morte, sendo que as acusações que pesaram contra ele eram totalmente injustas. Seu maior erro foi pregar a paz e o amor advindos da doutrina de Jesus Cristo. Não era seu intento causar nenhuma conspiração, mas apenas continuar os ensinamentos do grande mestre. Ocorre que a perseguição à nova doutrina estava sendo muito severa e as pessoas que professassem o cristianismo eram presas, torturadas e mortas. Um ataque fulminante da liderança judaica contra os seguidores de Jesus. Estevão surge nesse contexto de perseguições acirradas. Como detinha o cargo de líder dos 7 diáconos, ele devia ser silenciado imediatamente. É assim que o inimigo opera, eliminando primeiramente os líderes, como forma de deixar as pessoas desorientadas. Por ser extremamente hábil nas discussões sobre as doutrinas dos judeus e também nas novas e abençoadas doutrinas do cristianismo, Estevão angariou muitos inimigos, os quais o odiavam mortalmente. Não raras vezes, ele os humilhava em público, fazendo-os silenciar frente aos seus insuperáveis argumentos em prol da verdade e da justiça. Em seu derradeiro julgamento, Estevão apresentou-se perante o concílio do Sinédrio, o qual se encontrava repleto de dignatários judeus, inclusive de outros países, sendo que uma dessas autoridades presentes no julgamento de Estevão era um jovem chamado Saulo, de Tarso. Antes de iniciar o interrogatório, o rosto de Estevão foi circundado por uma luz inexplicável, a ponto de deixar a todos os presentes perplexos e atemorizados. Atos 6,15. Mas nem isso foi suficiente para fazer-lhes recuar daquela injusta sentença que logo seria proferida. Após sua defesa em alta voz, ele foi vítima do furor máximo dos líderes ali presentes, os quais o agrediram violentamente. Mas Estevão não ficou impressionado e nem assustado com tudo aquilo. Ele tão somente pensava no Deus da sua salvação, e esses pensamentos sobre Jesus foram tão intensos e tão cheios do Espírito Santo que o próprio Senhor lhe permitiu contemplar o trono da majestade eterna. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,56. Ele foi imediatamente expulso da cidade e ali mesmo, sem que qualquer sentença fosse pronunciada, foi executado por apedrejamento. Mas a sua morte não ficaria sem produzir frutos para a salvação. Na página 101 do livro Atos dos Apóstolos, Ellen White, escritora cristã, assim se expressa. O martírio de Estevão produziu profunda impressão em todos os que o presenciaram. A lembrança da aprovação de Deus em sua face, suas palavras que tocaram a própria alma dos que as ouviam, permaneceram na mente dos espectadores e testificaram da verdade do que ele havia proclamado.
das brutais cenas do martírio de Estevão e das cenas do seu julgamento, nas quais seu rosto resplandeceu uma misteriosa luz, Saulo de Tarso jamais se esqueceria. Ele ficou impressionado pelo fiel testemunho daquele homem. Apesar de levar ainda algum tempo para sua conversão na estrada de Damasco, Saulo jamais foi a mesma pessoa de antes do julgamento e da execução do primeiro mártir do cristianismo. As testemunhas depuseram suas capas, de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7, 58. Sim, a fidelidade de pessoas tementes a Deus, mesmo nas horas mais difíceis, certamente contribuirá para tocar corações, de tal forma que as pessoas que forem contagiadas por esse espírito amoroso certamente render-se-ão às benéficas influências do Espírito Santo. Aconteceu. Enquanto ainda se empenhava nessas lutas infrutíferas, Calvino, visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a queima de um herege. Ficou deveras maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava no semblante do mártir. Entre as torturas daquela morte cruel e sob a mais terrível condenação da Igreja, manifestou uma fé e coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com o seu próprio desespero e escuridão, embora vivesse em estrita obediência à Igreja. Na Bíblia, sabia ele, fundamentavam os ditos hereges a sua fé. Resolveu estudá-la e descobrir, se o pudesse, o segredo da alegria deles. O Grande Conflito, 220 e 221. Menno Simons, reformador holandês, depois de algum tempo foi levado ao estudo do Novo Testamento, o qual, juntamente com os escritos de Lutero, o fez aceitar a fé reformada. Logo depois, testemunhou numa aldeia vizinha a decapitação de um homem, morto por ter sido rebatizado. Isto o levou a estudar a Bíblia e dedicou a vida a ensinar as verdades que recebera. O Grande Conflito, 238 e 239. Mas o maior testemunho que alguém possa manifestar em meio às duras provas foi dado por Jesus sobre a cruz. Mesmo em situação tão desfavorável e sabendo que injustamente estaria morto em poucas horas, ele pediu em alta voz perdão para os seus algozes e falsos acusadores. Ali também ele manifestou em alta voz que houve salvação para um marginal convertido ao seu lado. Nessas horas tão difíceis, todos viram que ele se recusou a sorver os entorpecentes que lhe ofereceram, como que não querendo de forma alguma perder a lucidez. Todos testemunharam que ele falava com seu Pai e que no último momento da sua vida a ele rendeu o Espírito. Essas atitudes altamente nobres foram tão impactantes para os presentes que muitos ali mesmo se converteram, inclusive pessoas pagãs que ali se encontravam. Assim relata a Bíblia as condições extasiantes em que ficaram todas aquelas pessoas que assistiram às horríveis cenas. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Que testemunho de entrega nas mãos de Deus e de esperança em seu poder e amor! Jesus fez questão de testemunhar dessas coisas maravilhosas para todos os que ali estavam. Mesmo em seus últimos momentos de vida, ele não poupou esforços para demonstrar vividamente o poder do Evangelho para a transformação da vida e de qualquer pessoa, mesmo das mais rudes, corruptas, desonestas e violentas. Assim é com as provações quando Deus as permite, para que ensinamentos dessa ordem ocorram em nossa vida.
tenhamos paciência e certeza de que, se algum mal nos sobrevém, certamente a mão do Senhor está ali para beneficiar não só a nós mesmos, mas também a outras pessoas que estejam cientes dos nossos sofrimentos. Uma pérola de esperança para você. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Tiago 1, 5.